Histórias do samba no Rio de Janeiro, do final do século XIX até o início da década de 1930. O jornalista, pesquisador Lira Neto acaba de lançar o primeiro volume de uma trilogia que conta a saga do samba urbano. Vocês já conhecem ele? Ele é autor da biografia da cantora Maísa, da biografia do presidente Getúlio Vargas, tem outros trabalhos. Essa é uma biografia do samba, Lira Neto? É, até mais ou menos isso, mais ou menos isso, Eu né? brinco, inclusive, com o meu editor, né, o Luiz Schwartz, a gente sempre se refere ao livro como a biografia do samba. E aí, como é que está a biografia do samba? Né? Porque, afinal de contas, é a biografia, vamos dizer assim, de um gênero contada a partir das trajetórias individuais, né, dos principais sambistas, dos instrumentistas, compositores, intérpretes, que ajudaram a moldar essa história coletiva do samba. O samba, que a gente hoje já fala como um gênero, mas que no começo do livro, no começo dos tempos, nem significava um gênero, né? É uma reunião, né? Era uma reunião. O samba no começo era quase sinônimo de festa, era sinônimo de quando as pessoas se reuniam para celebrar aquela vida em comunidade. E o livro vai mostrando exatamente como esse moderno samba urbano, que a gente conhece hoje, como é que ele foi, né, sendo plasmado a partir de múltiplas influências inclusive rurais, influências nordestinas, influências dos mais variados e insuspeitados lugares, a partir dessa comunhão com essa matriz rítmica afro, né, tão forte, tão pulsante, né, que deu esse gênero tão original, né, e tão contagiante até hoje. Né? Claro. O samba tem essa matriz africana, é algo do DNA dele, né, que a gente um pouco conhece a história, mas saber os detalhes disso, das implicações de ser uma manifestação cultural dos negros, faz toda a diferença para contar a história dele, né? Porque era uma manifestação, e sempre foi uma manifestação que não foi aceita. Exatamente. Né? Toda essa geração, vamos dizer assim, de pioneiros, ou essas gerações de pioneiros, é por isso que eu não utilizei no subtítulo a origem, mas as origens, para mostrar que essa origem é plural. Né? Toda essa geração vivia num espaço geográfico, social de extrema marginalidade, de extrema vulnerabilidade, né? E enfrentava todas as contingências dos preconceitos, né? Dos racismos, tudo aquilo que incidia sobre essa população no sentido de excluí-la, né, de torná-la, inclusive, invisível às classes ditas bem-nascidas. Né? Então, o samba nasce com essa marca, realmente, da marginalidade, né, de um gênero, né, que se impôs e que foi se amoldando com o tempo, foi fazendo concessões, foi fazendo negociações. E o livro mostra como, mesmo assim, mesmo a partir dessa tentativa de cooptação do samba, às vezes pelo poder político, às vezes pelo mercado fonográfico, pela então nascente indústria do entretenimento, mesmo assim o samba soube se reinventar e manter seu vigor, sua força, né, a sua pulsação. Você começou dizendo pra gente dos personagens que fazem essa história, né? E o livro é cativante por isso. Você vai seguindo a história dessas pessoas e a impressão que se tem em determinados momentos é se um encontro não tivesse acontecido, tinha tudo ido por água abaixo. Pois é. Não dá essa impressão às vezes? O acaso produz grandes efeitos, né? Então, eu mostro de que modo essas trajetórias individuais acabaram se aproximando e foram se impactando mutuamente, né? Produzindo influências, né? Desde os migrantes baianos que chegaram no Rio de Janeiro e trazendo na bagagem, trazendo na sua ancestralidade os ritmos dos batuques rurais do recôncavo baiano, né? Até o processo de, vamos dizer assim, de acariocamento desse samba a partir de um contato com essa realidade, né, da então capital federal do Brasil. E aí você tem alguns personagens-chave. Né? Pois é, a gente tem... Bom, você fala da Santíssima Trindade do samba, né? Você fala de Pixinguinha, de Donga e de João da Baiana. Né? Esses três foram peças fundamentais para essa história. Eles foram peças fundamentais exatamente no momento em que o samba deixa de ser uma manifestação essencialmente comunitária, anônima, né, e, portanto, coletiva e sem nenhuma vinculação com o conceito de autoria, com o conceito, né, de originalidade, era tudo ali ainda na época da tradição oral, em que as músicas, os ritmos, as estrofes iam passando
de geração para geração. Aí você tem essa nova turma, a turma do Donga, a turma do Pixinguinha, a turma do João da Baiana e logo em seguida a turma do Senhor, né, que foram os responsáveis assim pela profissionalização, na falta de uma outra palavra, vamos usá-la aqui, né, de uma profissionalização desse samba. Ou seja, aí você já tem o artista, você já tem o sambista, você já tem o compositor, algo que principalmente nós vamos dever muito a um personagem como o Senhor. Né? Claro. Mas toda essa geração ali que vivia e convivia naquele espaço geográfico, né, ajudou exatamente a passagem de bastão da geração anterior, do Hilário, de outros que ficaram anônimos. Você imagina quanto se perdeu? Quanta gente. Coisa que ainda não havia gravação em disco, ainda não havia o rádio, ou seja, muito dessa tradição oral, logicamente, se perdeu. É uma riqueza, né, que foi perpassada depois por outras gerações. Você tem, por exemplo, recentemente saiu um belo livro sobre a Clementina. É verdade. Né, que recuperou esses ritmos. Claro, né? e eu que acabei de ler a Clementina e li esse, tem muitos pontos de contato. A Clementina era uma dessas pessoas que estava circulando nesses lugares, bebendo toda essa influência. Né? Exatamente. Você falou do Donga, e o Donga, ano passado e este ano também, né, tem essa questão do centenário do samba celebrado por causa da gravação para o registro, primeiro na Biblioteca Nacional, do samba pelo telefone. Vamos falar um pouco disso? Vamos Antes, sim. Vamos ouvir o Donga cantando pelo telefone? Ah, que maravilha. Vamos lá. Vamos sim. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. Outra vez. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. Ai, 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 põe as mágoas para trás, ó rapaz. Ai, 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 fica triste se és capaz e verás. Ai, 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 põe as mágoas para trás, ó rapaz. Ai, 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 fica triste se és capaz e verás. É muito maravilhoso esse arquivo, né? É um programa que a Hebe comandava, dos arquivos da TV Tupi, da TV Record. E eles dizem 50 anos da música brasileira, coincide um pouco com 50 anos da gravação, né? Do telefone. E aí você diz no livro, né, que pelo telefone não foi o primeiro samba a ser gravado, nem propriamente um samba, que inaugurou um procedimento, uma estratégia de divulgar e fazer circular a música, né? É exatamente isso. A gente tem uma mania, nós jornalistas, né? Eu sou jornalista e falo, é verdade, eu falo disso sem nenhum assombro, sem nenhum pudor. A gente tem uma mania, uma certa tara pelas datas redondas, pelas efemérides, a gente quer comemorar as coisas. E no ano passado, de forma política também foi aproveitado o ano olímpico e aí juntar com o suposto centenário do samba. Na verdade é o seguinte, nenhum gênero musical tem uma certidão de nascimento, nenhum gênero musical tem o marco zero. Né? Um gênero musical, ele vai se formando, ele vai se produzindo. Então, na busca do marco zero, encontraram lá o pelo telefone. Mas eu mostro no livro, isso não é uma novidade nisso, quem trabalha com música brasileira sabe disso, que antes de pelo telefone, pelo menos 20 outras músicas foram gravadas com selo, com nome de samba ou com rótulo de samba no disco. Então, esse pioneirismo de pelo telefone é uma dessas festividades artificiais, né, que as pessoas vão criando em torno do samba. E propriamente, do ponto de vista melódico, musical, pelo telefone é mais um machixe do que propriamente um samba. É verdade. O samba vai surgir mais próximo daquilo que a gente entende, né, hoje como samba, ali um pouco depois disso, na geração do Estácio, que aí você vai ter outros personagens também fantásticos. Entre eles, um dos meus preferidos, que é Ismael Silva. Né, um sujeito que vivia as turras com a polícia, que vivia sendo preso. E tem uma questão que é interessante a gente destacar, eles muitas vezes eram presos por vadiagem, por vagabundagem. É verdade. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que essa lei da vadiagem é de 1890, ou seja, 2 anos após a abolição da escravatura. Então, logicamente, um contingente enorme de negros que tinham saído do cativeiro, né, estavam entregues à própria sorte e eram o principal alvo da polícia, acusados de vadiagem, ou seja, eles não tinham como se inserir nesse mundo do trabalho. Claro, exatamente. Claro. Né? E aí, o Ismael
entra nesse contexto aí, ele é um personagem que está às margens, né? Exatamente. Se vê envolvido com a polícia, se vê envolvido com as brigas, e não só ele. Exatamente. Toda aquela turma do Estácio era uma turma de malandros, uma turma de barra pesadas mesmo. Então, assim, depois, com o tempo, se idealizou um pouco até a própria figura do malandro, né? A ópera do malandro, do grande Chico Buarque, ou seja, o Edson Celular encarnando ali o malandro folgazão e tal. Só que a vida de carne e osso do malandro era duríssima, né? Morriam muito cedo, ou de briga, ou de tiro, ou de navalhada, ou de facada, ou de sífilis ou tuberculose. Claro. Ou seja, então... Eu acho que você aproxima a gente nesse livro dessa vida das pessoas do samba, dessa comunidade, desse Rio de Janeiro que estava formando os morros, expulsando as pessoas da cidade. E aí você começa a entender melhor tudo isso, né? Mais do que falar assim, o samba é resistência, ou o samba... É só uma apropriação, ou seja, o samba é tudo isso ao mesmo tempo, né? Ou seja, para entender o samba, precisa entender o histórico de exclusão de toda uma parcela gigante da população carioca naquele instante, né? Ou seja, o Brasil procurava se civilizar e tirar de lado, deixar de lado tudo aquilo que parecia anacrônico, que lembrava a África, que lembrava o passado, que lembrava o primitivismo. E o samba estava aí dentro até depois, e aí vai no segundo volume, até depois ele ser incorporado pela indústria do espetáculo e também dentro do projeto nacionalista de Getúlio Vargas. Olha aqui, uma história do samba às origens do Lira Neto, tem lançamento em São Paulo, no dia 9 agora. Dia 9, na exatamente. livraria. Na livraria da Vila e da Vila Madalena. Claro, e lá no Rio de Janeiro vocês também podem ter a oportunidade de ter o livro autografado. No Facebook do Metrópolis, você vai ter uma conversinha que eu vou ter com o Lira Neto a respeito do processo de pesquisa desse livro. Que você deve estar pensando, tantas coisas, tantas informações, um período tão grande, como é que isso acontece? No Facebook do Metrópolis, a gente conversa mais sobre esse processo. E eu li aqui que já está vendido para fazer série de televisão, filme, é isso? Eu vendi os direitos do livro já para o audiovisual, para cinema e TV. Eu ainda não tenho ideia do que vai acontecer, prefiro não ter, né? É sempre uma surpresa para o autor. Uma vez, rapidamente, perguntaram para Raquel de Queiroz, né, minha conterrânea, inclusive, quando adaptaram o Memorial de Maria Moura, o grande romance de Raquel, para uma minissérie. Perguntaram, e aí, Raquel, você está gostando da minissérie? Ela disse, eu estou adorando a minissérie. Eles, porém, devem ter detestado o meu livro, porque mudaram toda a história. Então, eu prefiro não adiantar isso. Que ótimo. Lira, muito obrigada. Foi um prazer. Eu que agradeço, foi um prazer.